Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, aqueles que nos acompanham nessa tarde aqui no plenário da LERJ, eu vou iniciar as minhas colocações tratando de um tema de extrema importância. Hoje, essa casa, na Comissão de Educação, que eu tive a honra de poder participar, recebemos uma delegação da UESO, Universidade Estadual da Zona Oeste, aqui do Rio de Janeiro. Recebemos professores, recebemos a direção da universidade, recebemos alunos, e eles vieram acompanhados de representantes e lideranças da Zona Oeste do Rio de Janeiro. Presidente da Associação Comercial e Industrial de Campo Grande, lideranças comunitárias, uma grande representação da Zona Oeste, que veio a essa casa pedir socorro, que veio a essa casa clamar para que o Poder Legislativo possa apoiar essa instituição de ensino para a sua sobrevivência. O que foi relatado hoje aqui foi uma situação desesperadora. Uma universidade sem recursos, uma universidade sem nenhuma condição de funcionar fisicamente, professores sem condições de tomar as medidas e tocar a vida adiante, e alunos reclamando enormemente dessa situação. E colocar para nós uma situação prática. Se essa universidade não receber, até o início do ano que vem, R$1,5 milhão de reais, terá que baixar as portas. E com isso, nós perderemos a única instituição de ensino público da Zona Oeste do Rio de Janeiro, o que seria um retrocesso inaceitável para os moradores daquela região e para todos nós, moradores da cidade do Rio de Janeiro. Eu ouvi atentamente relatos emocionantes, professores retirando dinheiro do bolso para poder ajudar na compra de material para a universidade tocar os seus trabalhos. Ouvi que professores e alunos, como não existe mais contrato de limpeza, como não existe mais nenhum serviço, pegando na vassoura para poder manter as salas de aulas limpas. Ou seja, uma instituição de ensino na bancarrota. E isso realmente dói e não podemos deixar que essa situação fique assim. Em conjunto com a nossa deputada, representante do PSDB aqui na LERJ, deputada Lucinha, nós nos indignamos com o que ouvimos e vimos hoje. E nos comprometemos a trabalhar e a lutar para a recuperação da UESO. Porque a Zona Oeste não é de hoje que ela é esquecida. A Zona Oeste tem um tratamento diferenciado por todos os níveis de governo. A qualidade do ensino, as condições de trabalho na Zona Oeste são piores que em outras universidades estaduais. E o que nós queremos é justiça, que haja isonomia de tratamento, e tratamento em todas as áreas. Eu posso testemunhar, por exemplo, que o sistema de transporte da Zona Oeste está absolutamente falido. 5 empresas de ônibus quebradas. Uma total desacerto na condução do transporte da Zona Oeste, que vem se cronificando, e eu já clamei dessa tribuna por uma intervenção do Poder Concedente, do Poder Público Municipal, para solucionarmos uma grave situação por que passa hoje a Zona Oeste do Rio. Algumas regiões da Zona Oeste estão simplesmente desatendidas pela canibalização de linhas e extinção de linhas de ônibus naquela região. Por que não tem guarda municipal na Zona Oeste do Rio? O efetivo da guarda municipal na Zona Oeste do Rio é ridículo. É ridículo o efetivo da guarda municipal na Zona Oeste do Rio, como se a Zona Oeste, que é a região maior geográfica da nossa cidade, aquela que mais cresce, que tem uma enorme população, não merecesse o trabalho da Guarda Municipal. Operador de trânsito na Zona Oeste também não existe. Ou seja, está na hora das autoridades, da Prefeitura e também do Estado, de encararem a Zona Oeste como uma prioridade. E com relação ao ESO, nós tivemos alguns encaminhamentos importantes nessa reunião. Primeiro, definiu-se, através da presidência, deputado Conte Bittencourt, presidente da Comissão de Educação da LERJ, o chamamento de uma audiência pública específica para tratar do caso da UESO, para que nós possamos avaliar os planos de cargos e carreiras dos profissionais daquela instituição de ensino e para que nós possamos também discutir a possibilidade de outros arranjos para a UESO. Por desespero, senhores deputados, por desespero, o pleito hoje
dos profissionais da UESO, dos servidores, do corpo docente e também dos alunos, é que essa universidade fosse incorporada à Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, que também passa por graves situações. Nós não queremos isso. Queremos manter a UESO com a sua característica independente, realizando a sua missão, e queremos fortalecê-la, mas compreendemos o desespero daquelas pessoas que estão com contagem regressiva, pretendendo, enfim, esperando o fechamento dessa instituição. Foi feito o encaminhamento na audiência da Comissão de Educação da LERJ, o encaminhamento que foi levado pelo deputado Paulo Ramos à reunião do Conselho de Líderes, solicitando que fosse destinado R$1,5 milhão do fundo da LERJ, do Fundo do Poder Legislativo, para que a UESO não feche. E isso foi imediatamente acatado pela presidência e pela mesa diretora da Casa. Então, queríamos aqui fazer o reconhecimento desse atendimento por parte da presidência e da mesa diretora da LERJ, o atendimento ao pleito emergencial da UESO, para que ela não feche. Isso foi uma vitória importante hoje, pequena, de curto prazo, mas que nos dá uma sobrevida para que nós possamos lutar pela manutenção dessa instituição de ensino tão importante para o Rio de Janeiro. Queria também dizer e ratificar o meu compromisso, deputado Luiz Paulo, que conhece a Zona Oeste do Rio na palma da mão, como secretário de obras, como vice-governador e como membro integrante da Prefeitura do Rio no governo do PSDB já há bastante tempo. Deputado Luiz Paulo, eu ratifico e reafirmo aqui o nosso compromisso meu, compromisso seu, compromisso da deputada Lucinha, com as lutas da Zona Oeste do Rio de Janeiro. Não podemos permitir que a Zona Oeste tenha um tratamento diferenciado na questão do serviço público. Serviço público na Zona Oeste hoje não funciona, não está funcionando bem em todas as regiões da cidade, mas na Zona Oeste funciona pior, e isso não podemos permitir e não podemos aceitar, e por isso, a você, morador da Zona Oeste, a nossa palavra de luta, de presença e de participação. Estaremos aí na semana que vem, visitando a UESO e empunhando com vocês a luta pela manutenção dessa sociedade, dessa instituição pública de ensino tão importante para a nossa cidade. E queria terminar fazendo um comentário pela luta dos aposentados e pensionistas. Tivemos hoje uma decisão importante do Colégio de Líderes dessa Casa, quando foi encaminhada uma carta da presidência com a firma de vários deputados, inclusive a minha firma, a minha assinatura, levando ao presidente do Tribunal de Justiça um pleito e um apoio à decisão de primeira instância que garante o pagamento, que ordena o pagamento dos aposentados em até 24 horas, em caso isso não seja acatado, sequestrando contas, fazendo arresto de contas do governo do Estado para garantir o pagamento a aposentados e pensionistas. Acho essa medida de extrema importância. Hoje nos mantivemos em obstrução, a postura do nosso partido, junto com os demais, mantivemos obstrução para dar o respaldo político à luta do servidor do Rio de Janeiro, à luta dos aposentados e à luta dos pensionistas. Acho que essa é uma luta prioritária, não se pode, em hipótese nenhuma, permitir que aqueles que são os que mais precisam, que estão em condições sociais mais graves, que são pessoas de mais idade. Ouvimos relatos inacreditáveis essa semana, relatos emocionantes, relatos dramáticos de pessoas que, se não puderem receber os seus provimentos e continuar a comprar seus remédios e tocar a sua vida à frente, morrerão. E isso nós não podemos permitir. E ainda mais com aqueles servidores dedicados que dedicaram toda uma vida na defesa e ao serviço da população do Rio de Janeiro, que contribuíram durante toda a vida, pagando na frente para na velhice, para no final da vida poder receber os seus proventos, aqueles que pagaram adiantados serem colocados em último lugar da fila pelo governo do Estado, apenas com previsão de receber se nós não interviéssemos e se o Poder Judiciário não tivesse feito essa intervenção, só iriam receber seus proventos. Escandalizem-se, proventos de março sendo recebidos apenas no dia 12 de maio, ou seja, com mais de praticamente 1 mês e meio de atraso. Ninguém aguenta isso, não podemos tolerar essa injustiça. Senhores deputados,
eu gostaria de dizer que acho que cumprimos uma bela jornada nesses dias de obstrução. Amanhã teremos na pauta da Casa, vamos discutir esse tema da obstrução, mas a possibilidade eventual de retomar com os trabalhos da Casa, mantida a decisão do Poder Judiciário e sendo feito o pagamento dos aposentados, retomar com assuntos que sejam de interesse de resolver a crise do Estado. Não adianta uma medida judicial, que medida judicial não bota dinheiro no caixa. Precisamos que o governo do Estado atue imediatamente no corte de despesas. Nada do que foi sugerido aqui na reunião com o governador em exercício até agora foi colocado em prática. Sugerimos a redução de secretarias, sugerimos o corte de cargos em comissão de livre nomeação do Poder Executivo, sugerimos a suspensão da publicidade oficial, sugerimos a regulamentação de leis aprovadas por essa Casa, de parcelamentos, por exemplo, do IPVA, que até agora não foram regulamentadas e que poderiam estar ajudando a aumentar a arrecadação do Estado. Enfim, temos que resolver essa questão crucial do futuro do Estado do Rio de Janeiro. Sem uma decisão e sem um projeto, sem um plano para enfrentar de frente a crise pela qual passamos, estaremos passando de um enxugar de gelo a outro enxugar de gelo. Urge que o Poder Executivo, que tem essa responsabilidade, apresente um projeto à sociedade carioca e fluminense de como vamos enfrentar essa crise e como vamos, enfim, resolver essa situação dramática que se abateu sobre o Estado do Rio de Janeiro e que tem afetado diretamente os serviços à população e também os servidores e os nossos aposentados e pensionistas. Senhor presidente, era isso que eu tinha a dizer, agradecendo a todos e ficando aqui para as discussões. Muito obrigado.